O ministro da Educação, Fernando Haddad, tem reiterado que a crise financeira mundial não afetará os investimentos em educação. Segundo ele, o plano plurianual que prevê investimentos em educação até 2011 não mudará. Em suas palavras, chegamos a uma situação em que elevar a qualidade da educação brasileira é uma agenda incontornável para os governantes do país. Já cometemos, segundo ele, o erro de investir em infraestrutura sem pensar nas condições de desenvolvimento humano como a educação. O orçamento previsto para o setor em 2009, que é de 48 bilhões, é o suficiente e para que a crise não atinja a educação? É a primeira pergunta que eu faço. Vou começar ali com o deputado Arthur Bruno. Bom, primeiro, dinheiro para a educação nunca é demais. Nós temos um orçamento aí de 48 bilhões de reais para 2009. O governo federal tem insistido que não vai diminuir os investimentos na área social, assim também como não vai diminuir os investimentos no PAC, no Plano de Aceleração do Crescimento, e recentemente lançou mais um grande programa, que é o Programa Habitacional, Minha Casa Minha Vida. Acho que isso é importante. Agora, é muito difícil nós acreditarmos que se os municípios estão recebendo menos recursos, não é, do FPM, do Fundo de Participação dos Municípios, que é o recurso que a União repassa para os municípios, se o Estado está arrecadando menos, deverá arrecadar menos nessa crise e, portanto, poderá diminuir o repasse de ICMS para os municípios, evidentemente que isso poderá ter como consequência a diminuição dos investimentos em educação. De qualquer maneira, nós temos no país, na Constituição, e a LDB também repetiu, que no mínimo 18% dos recursos das receitas da União tem que ser investidos em educação. E nos estados e municípios, no mínimo 25%. De certa forma, isso é uma segurança, não é? Mas, de qualquer maneira, eu penso que haverá, com certeza, sobretudo dos municípios, um menor investimento. E o Brasil ainda investe pouco. É bom lembrar que o Brasil investe em torno aí de 4,5% do PIB em educação. Quando se elaborou o Plano Decenal de Educação, que de 2001 a 2010, portanto até o ano que vem, havia uma proposta que deveria se investir pelo menos 7% do PIB. Claro que aí dependeria da União, dos estados e dos municípios. Portanto, eu acho equivocado dizer que se investe muito. Se investe uma quantidade razoável de recursos, mesmo assim, parte desses recursos tem uma má gestão. São recursos muitas vezes mal administrados, o que é lamentável, não é? Para garantir a qualidade da educação. Eu espero que o ministro esteja certo, eu espero que o governo realmente cumpra com o que está dizendo, e se tiver de retirar recurso por causa da crise, diminuir investimentos, que não diminua em educação, até porque a educação é um grande instrumento de mudança, é um grande instrumento que vai garantir a qualidade de vida do povo brasileiro. Deputado professor Teodoro. Eu sou da opinião que os recursos são poucos, deveria dobrar o orçamento da educação. Eu tive a oportunidade de trabalhar no governo com o professor Eduardo Portela. Já naquela época, em 1980, ele se debatia com a área da fazenda todos os meses, era uma briga constante, porque os recursos sempre escassos, poucos. Eu acho que o governo federal deveria investir pelo menos o dobro para poder resolver um problema que é crônico. O governo, a meu ver, não leva a sério, não investe com seriedade e afinco na educação, porque não tem decisão política. É claro, houve uma mudança, constato que é uma mudança, o próprio ministro da Educação é um homem, professor da USP, tem demonstrado uma luta para ver se consegue mais recursos, mas mesmo assim, esses recursos são poucos. Ao mesmo tempo, eles são mal distribuídos. Você observa que a nossa federação, ela é uma federação capenga, os estados do Sul têm privilégio com relação aos estados do Nordeste, há uma discrepância, desigualdade muito grande, portanto, e uma vez chegando nos estados, o que é destinado pelo orçamento para cada município deve colocar 25%, também eu acho, estou defendendo hoje na Assembleia, que os prefeitos deviam gastar 25%. E gastar mesmo em educação, porque hoje eles gastam 25%, mas qualquer despesa do município colocam na conta da educação, quando na realidade deve ser melhor aplicado, a gerência ser melhor
tratada e, ao mesmo tempo, passar de 25% para 30%. Com isso, eu acho que nós vamos enfrentar um problema grave, porque hoje, com essa situação que o Brasil evoluiu, mas nós temos ainda um índice de analfabetismo muito grande, nós temos quantidade de jovens fora da escola, nós temos um ponto de estrangulamento muito grande na área do ensino médio, e tudo isso requer recursos. Ora, por que não parar outras áreas, investir em educação, como os outros países fizeram? Os países fizeram, hoje eles têm um desenvolvimento equilibrado, porque a educação é que vai fazer a diferença no próprio desenvolvimento dos países. Investir e acreditar, e isso depende de uma decisão política. Concordo que há uma mudança, há já uma mobilidade, os ministros já estão mais abertos. Para se ter uma ideia, a própria continuidade no governo não tem continuidade. O governo que a gente esperava que desse, pelo menos na área da educação, um ministro que ficasse 8 anos, o ministro Cristóvão Buarque, um grande ministro, passou apenas 1 ano. Lutou, não conseguiu. O ministro Tasso Genro, no momento que ele começou a conhecer o problema e se aplicar, teve que sair. Agora o atual ministro, pelo menos, está realmente com mais tempo, fez o plano de desenvolvimento da educação e está querendo ver se o Brasil recupera o tempo perdido. Mas o problema permanece, ainda é pouco, e esse pouco que é investido é mal investido, a gerência não é boa. Professor Adolfo Marinho. É muito feliz a ideia de discutir a crise e a educação. Educação normalmente é entendida como uma prioridade social e vive um mundo à parte. E, em verdade, a educação é um segmento estratégico e tem uma íntima ligação com a economia do país. Uma ligação de causa e efeito. Não é por acaso que no mundo todo os países que são desenvolvidos em educação. Evidentemente que há uma relação de causa e efeito. No caso da crise, a questão é muito mais grave. Há uma crise no mercado financeiro, há uma crise que se abate sobre o setor produtivo, com grave impacto no mercado de trabalho. No Brasil, as coisas são atenuadas porque o mercado financeiro é controlado pelo governo. O governo é quem banca o jogo do mercado imobiliário, inclusive favorecido pela tributação. O mercado de trabalho brasileiro não ficou tão afetado porque metade do mercado de trabalho brasileiro é informal. 10% no mínimo funcionários públicos. Então o impacto acontece com 40% do mercado. E isto nas maiores empresas. Empresas que trabalham com exportação. O caso típico da Embraer. A Embraer, quem é o comprador da Embraer? Normalmente está fora do Brasil. Além disso, a ligação forte que ele tem com os fornecedores de equipamento que moram nos Estados Unidos. Então a crise afeta quem trabalha na exportação, porque o valor das commodities metálicas, do agronegócio, isso tudo fica afetado. Ocorre o seguinte: na crise, há 2 papéis para o governo. Há um papel que o governo do Brasil tem trabalhado bem e no mundo todo há uma preocupação de buscar reduzir o impacto social.